Shalom Adonai. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais este dia abençoado que o Senhor nos concede para juntos estarmos compartilhando com vocês algumas reflexões a respeito dos acontecimentos, em especial ali no Oriente Médio com a nação de Israel, que para nós cristãos é como referência, é como um relógio de Deus para o momento escatológico em que nós estamos vivendo. Nós já temos alertado a muitos aqui, os que acompanham os nossos conteúdos aqui, já sabem da nossa opinião a respeito dessas questões e demandas que está se acontecendo ali no Oriente Médio, em especial com a nação de Israel e agora no momento com o grupo Hamas e também outros grupos terroristas da região e também o Irã. Nós temos sempre aqui falado para vocês, olha, em toda guerra, a primeira vítima é a verdade. A verdade ela é crucificada, ela é sacrificada logo no início de qualquer conflito, de qualquer guerra. E eu tenho visto nos últimos tempos, muitos pastores, muitos cristãos, muitos evangélicos, defendendo Israel de uma maneira cega, defendendo Israel sem avaliar outros pontos de vista. Quero já deixar bem claro aqui que eu não sou antissemita, que eu oro sim pela paz de Jerusalém, que eu oro por Israel, que eu oro pelos israelenses, que eu oro também pelos palestinos, porque nós como cristãos também devemos orar por eles. Não devemos orar apenas pelos israelenses, pelos judeus. E nós temos visto aí uma defesa cega, única e exclusivamente, de Israel. E hoje eu quero tratar com vocês de uma maneira sintetizada, de uma maneira assim, bem simplificada, de um verdadeiro teatro que é promovido ali no Oriente Médio, se valendo da nação de Israel, dos palestinos, dos grupos terroristas. Eu já tenho alertado em vários conteúdos meus que muitas daquelas coisas que estão acontecendo ali são verdadeiros teatros, Tudo visa se manter no poder, no topo da pirâmide. Também tenho alertado a vocês também que no topo de todas essas orquestrações está um grupo que nós chamamos de senhores do mundo, globalistas, dominadores global, outros chamam de Illuminati, outros dizem das 13 famílias, mas de fato não é teoria da conspiração. No topo da pirâmide mundial existe um grupo bem pequeno de famílias que têm uma árvore genealógica que vai na casa dos séculos, 2, 3 séculos de história no comando e no domínio da humanidade. A mais conhecida de vocês é a família Rothschild, que inclusive contribuiu muito na década de 40 para a reconstrução e reconhecimento do Estado de Israel. Foi a família Rothschild um dos que mais investiu dinheiro para que isso ocorresse. Mas por trás de tudo isso aí, há um interesse sinistro, porque todas essas pessoas trabalham literalmente para o inferno, trabalham literalmente para Satanás. E essas pessoas não têm amor por vida, essas pessoas não têm amor por alma, não têm amor por humanos. A ambição deles vai muito além do que eles costumam pregar, do que eles costumam dizer, do que eles costumam declarar. E eu quero trazer um alerta aqui sobre grandes farsas que têm acontecido nos últimos 7, 8 meses com respeito a essa história de Israel, de Hamas, dos grupos terroristas que ali estão, do Irã, e você vai ver que tudo isso aí é algo orquestrado por pessoas que têm sede de poder, começando até mesmo pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que eu tenho alertado vocês a situação judicial dele, que eu tenho alertado vocês como ele estava antes desse conflito aí, e o quanto esse conflito favorece a estabilidade dele no governo. Eu tenho alertado vocês que possivelmente, terminando esses conflitos, ele será julgado,
condenado e pode terminar os seus dias na cadeia. Sim, Benjamin Netanyahu. E também vou alertar vocês também de toda essa armação que tem sido feita aí com esses ataques e contra-ataques, que é tudo orquestrado. Começando inclusive com a história do 7 de outubro, que também foi algo premeditado, programado, com consentimento de um dos maiores serviços de inteligência do mundo, o Mossad, e também com o favorecimento para a família de Benjamin Netanyahu, que estava muito prestes a ser julgado, sentenciado e terminar os seus dias na cadeia. E estava com um governo totalmente estável. É sobre essas realidades que eu vou trazer para vocês informações relevantes e importantíssimas. Portanto, a primeira coisa que eu quero pedir para vocês é: se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu like, deixa o seu joinha, compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas. É importantíssimo, é relevante todos esses atos. Curtir, comentar e compartilhar. Vamos fazer com que conteúdos como esse tenham um alcance maior na plataforma, pois sabemos que o algoritmo, ele bloqueia conteúdos como esse, mas você pode romper essa barreira estabelecida pelo algoritmo através desses itens que eu tenho dito: curtir, comentar e compartilhar. O algoritmo, percebendo que está havendo um engajamento, automaticamente ele é forçado, a entregar esse conteúdo para o maior número de pessoas. Também tenho pedido para as pessoas também que me sigam no Instagram. No Instagram eu tenho mensagens de 2 a 3 minutos com conteúdos relevantes e uma maneira assim bem sintetizada de evangelizar pessoas. Então você seguindo a mim no Instagram, você terá ali várias mensagens que são na casa de 2, 3, 4 minutos e que você pode compartilhar, enviar nos seus grupos de WhatsApp para evangelizar outras pessoas, tá bom? Então me ajude, se inscreva aí, deixa o like, deixa o joinha e vamos depois compartilhar com o maior número de pessoas. Então vamos ao que interessa agora. Meus irmãos, na questão que começou em especial no dia 7 de outubro, uma das alertas que eu tenho feito é o seguinte: que tudo isso que aconteceu lá, não obstante de ter ceifado mais de 1 milhar de vidas dentro de Israel, envolvendo crianças, idosos, nós também sabemos e temos informado para vocês que o serviço de inteligência de Israel, que é um dos mais avançados do mundo, tinha informação de tudo o que estava sendo programado. É dito agora que com mais de 1 ano de antecedência já se sabia de todas essas movimentações que estavam acontecendo dentro da faixa de Gaza. Para quem não sabe, a faixa de Gaza, é uma tira de terra na região litorânea, ali na costa de Israel, que fica dentro de Israel. Fica dentro de Israel. E existe uma espécie de uma cerca, de uma fronteira para separar os moradores da faixa de Gaza dos moradores de Israel. Porém, nós temos ensinado a vocês que essa cerca que separa a faixa de Gaza de Israel é a cerca, é o limite mais vigiado do mundo. Aquele pedaço ali, há pessoas que dizem assim: olha, não passa um gato por ali sem que o Mossad saiba, perceba, veja. Não passa um gato por ali. E nós vimos aí que, na realidade, aconteceu algo muito estranho e muito sinistro naquele 7 de outubro, É dito também por muitos serviços de informação por aí que esse serviço aí de movimentação para articular aquele evento do dia 7 de outubro foi um evento que foi trabalhado por 2 anos. Por quê? Envolve uma movimentação logística sem precedentes. Muitos mísseis, foguetes, muito equipamento bélico. É uma articulação enorme. E é óbvio que somente o grupo terrorista Hamas não conseguiria fazer tudo isso. Nós já temos ensinado vocês que por trás
tanto do Hamas quanto Hezbollah, ISIS, todos esses grupos terroristas têm um grande apoio do Irã, arqui-inimigo de Israel. Então é óbvio, é claro, que o Irã também contribuiu, e outros mais que estão ali, que também são inimigos de Israel, contribuiu com tudo isso aí. Mas o que é estranho é que ali dentro da faixa de Gaza, tudo é controlado pelo Mossad. Eles sabem tudo o que ocorre dentro das mídias, eles sabem tudo o que ocorre dentro da internet ali. Não se passa um e-mail, não se faz uma ligação telefônica sem o controle do Mossad. Então é óbvio, é claro que eles sabiam do que estavam acontecendo. Foram informados também pela CIA, foram informados também pelo próprio Egito quando estava prestes a acontecer. Tudo isso é relatado agora de maneira aberta, de maneira clara. Eles sabendo de tudo isso, tendo aquele limite de cerca ali super cercado, super vigiado, não fizeram nada, não moveram uma palha. E ali então no dia 7 de outubro, eles entraram para dentro de Israel. É sabido que ali nas fronteiras ali, né, na região limítrofe entre Israel e a faixa de Gaza, existem também muitos kibbutz, que são como se fossem pequenas chácaras ou sítios, né, aonde moram famílias, né, que trabalham ali na agricultura, né? E essas foram as primeiras vítimas. Também sabíamos que estava acontecendo uma grande festa rave, onde estava rodando drogas, sexo, rock and roll, música eletrônica, tudo que o diabo gosta estava ocorrendo ali dentro de Israel em um feriado santo, que também foi aonde aconteceu o maior número de vítimas também. E o que ocorre? Ao entrar, né, dentro do território de Israel, nós percebemos também que houve uma demora enorme, exacerbada, para a reação, né, da Força de Defesa de Israel. Foi depois de muitas horas que foi haver movimentações de reação contra aquilo ali. E enquanto isso, eles fizeram todos os tipos de barbaridade, de atrocidade. Aí muitas pessoas perguntam, pastor, mas por que permitiram acontecer toda aquela tragédia? Foram em torno aí de 1.400 pessoas ceifadas da maneira mais trágica possível, né? Nós sabemos de algumas coisas que é vazado na mídia comum, mas também sabemos que existe um conteúdo em vídeo com mais de 1 hora que Israel tem e que foi inclusive veiculado em vários países, em várias reuniões aí, para jornalistas, para autoridades de nações aí, em que foi mostrado cenas horripilantes, cenas dignas de terror. Foi mostrado ali esse grupo terrorista ali, postando no próprio Facebook das vítimas, ao vivo, imagens de mulheres sendo estupradas, mulheres sendo ceifadas, degoladas, né? Crianças sendo degoladas. Foram mostradas imagens ali de crianças sendo colocadas vivas dentro de um forno e assada ali dentro. Tudo isso gravado e filmado por eles mesmos, né? Aí você diz assim, qual o interesse de Israel propagar todas essas imagens aí? É o que nós já declaramos desde o começo. Eles pretendiam atacar a faixa de Gaza. Eles pretendiam fazer uma imersão ali dentro, ali, uma interferência dentro da faixa de Gaza. Porém, para fazer uma interferência na dimensão em que Israel queria, em que Israel pretendia, eles precisavam de ter um argumento muito forte, precisavam de ter acontecimentos que iria traumatizar o mundo, para que então o próprio mundo dissesse, não, tá certo o que Israel está fazendo, concordo com o que Israel está fazendo. Então, com tudo isso aí, Israel acabou ganhando um certo apoio momentaneamente para poder fazer essa incursão dentro da faixa de Gaza. E essa incursão, que a princípio pensava-se que não fosse demorar tanto tempo, talvez semanas ou 1, 2, 3 meses aí, já está com mais de 6 meses, né? E nós sabemos o quê? Que na realidade, os que promoveram tudo isso aí, que é, por exemplo, a liderança do Hamas, nenhum deles vivem dentro da faixa de Gaza. Todos eles vivem em outros países e simplesmente levam uma vida de bilionários, levam uma vida onababesca, levam a vida acima de
todos os padrões que você possa imaginar que um cidadão na faixa de Gaza vive num estado de miséria, de pobreza extrema, sem recurso algum, sem pelo menos ter uma dignidade mínima de cidadão, de um ser humano. É assim que eles vivem. E os líderes que promovem tudo isso vivem em outros países, em mansões luxuosas, com muitos milhões e milhões de dólares depositados em paraísos fiscais. E então o que ocorre? Israel cai para dentro ali e começa a promover ali, de fato, a princípio, né, como se fosse uma vingança, mas só que já passou em extremo o número de vidas que estão sendo ceifadas dentro da faixa de Gaza. E ninguém está falando nada disso aí. Calma aí, se pro lado de cá foi ceifado 1.400, 1.500 vidas, tem mais 100, cento e poucos reféns aprisionados. Pro lado de lá, já passou das dezenas de milhares de vidas ceifadas. Agora o que acontece? Os terroristas, líderes do grupo Hamas, estão de longe e tacando fogo em tudo aquilo ali. Só que o que acontece é o seguinte: Israel já entrou ali dentro, já dominou todas as bases, a principal que estava embaixo daquele hospital ali, já dominou tudo. E por que que isso não termina? E por que que continua sendo ceifado vidas ali dentro? Será que uma vida de israelense vale tantas mil vezes mais do que a vida de um palestino? Perante Deus, para mim e para você que somos cristãos, a vida de um palestino e a vida de um israelense tem o mesmo valor. Perante Deus também, a vida de cada um dos dois tem o mesmo valor. Então o porquê esta discrepância? O porquê que não termina logo esta operação dentro da faixa de Gaza? Já dura mais de 6 meses. O que está acontecendo? Não conseguiram dominar? Não chegaram aonde está ali o QG do Hamas? Por que nada está acontecendo? Por que continuam com esse ato de ceifar vidas? Tudo isso aí é algo premeditado, porque nós temos dito para vocês, quando esse conflito terminar, possivelmente o Benjamin Netanyahu será julgado, será sentenciado e pode terminar os seus últimos dias dentro da cadeia, porque ele está repleto, ele tem uma vida repleta de processos por corrupção. E eu disse também para vocês em outros conteúdos aqui, enquanto os israelenses estão tendo que ir lá e conflitar e perder sua vida, muitos jovens estão sendo convocados em todos os cantos do mundo para ir guerrear. O filho do Benjamin Netanyahu, ele está vivendo uma vida de playboy lá na Flórida. Ele mora em um apartamento que o Benjamin Netanyahu paga $5.000 de aluguel por mês. Sabe quanto que é $5.000 por mês? É mais de R$25 mil por mês é pago no aluguel do playboy, filho do Benjamin Netanyahu, que tem 32 anos, 33 se não me falha a memória, e deveria estar lá também guerreando, e não está guerreando, está levando uma vida de playboy. Alguns dizem que ele vive com amigue. Ele vive com um amigo lá na Flórida, lá, numa vida de playboy, num apartamento de mais de R$25 mil por mês. E os jovens israelenses sendo convocados para esses conflitos aí. Nós também temos relatado também que toda essa questão aí de ataque do Irã para Israel, tudo isso aí também é um teatro, é armado. Tudo isso foi combinado e programado anteriormente. Olha, o Irã para dizer assim, olha, nós não podemos ficar calados, eles foram lá, explodiram a nossa embaixada, agora nós temos que dar uma resposta. Aí foi feito um acordo, foi feito um teatrinho entre Estados Unidos, Israel e outros países aí. Diz, olha, nós vamos então programar aí, vocês vão fazer uns ataques aí, controlado, nós vamos fazer uns ataques aí simplesmente para mostrar que vocês deram uma resposta. E foi comprovado que tudo aquilo ali que aconteceu como se fosse a resposta do Irã para aquele ataque na sua embaixada, foi tudo um teatro. Foi com dia marcado, com hora marcado, e mesmo assim, todos os países se colocaram ali para deter os mísseis e foguetes que estavam sendo lançados avisado, porque tudo aquilo ali foi com muitas horas de antecedência, né? Porque Irã está bem distante de Israel. Então, foi colocado ali
todo o aparato dos Estados Unidos, da Inglaterra, o Reino Unido, da França, até a própria Jordânia ajudou e juntou ali inúmeros países e ficaram ali para aparar todos os mísseis e foguetes e drones que estavam vindo do Irã, com horas de antecedência, porque vai um tempo longo para chegar um drone do Irã até Israel, e muitos deles foram interceptados em cima do Iraque, na Jordânia e outros países, e foi comprovado, tudo aquilo ali foi um teatro, E sabe quanto custou esse teatro aí, para dizer que o Irã estava se vingando? Esse teatro aí foi dito que custou mais de $1 bilhão, entre 1,1 a 1,3 bilhão de dólares. Custou para fazer esse teatro, né, do Irã dando uma resposta. Então tudo aquilo ali é um teatro, é uma orquestração, e a maior vítima estão sendo seres humanos. E nós precisamos entender que nós, como cristãos, temos que orar sim pela paz de Israel, pela paz de Jerusalém, mas pela paz na faixa de Gaza, pela paz dos palestinos também. Orar principalmente pela salvação dos judeus, dos israelenses, dos rabinos, também dos muçulmanos, dos islâmicos. Eu e você temos que orar por todos eles. E pare de ficar dando ouvido a muitos pastores aí que simplesmente idolatram Israel e não mostra esse lado de Israel. Idolatram Israel e não mostra esse lado das lideranças de Israel. A vítima dos dois lados ali. A vítima entre os israelenses e a vítima também entre islâmicos, muçulmanos e palestinos da faixa de Gaza. E eu e você temos que ter esse equilíbrio. Parar de idolatrar uma nação, porque na realidade a verdadeira Israel de Deus hoje é a igreja. Esta é a verdadeira Israel. A Israel espiritual tem mais valor do que a Israel física e geográfica, do que a Israel que é tida através de DNA, do gene. Nós somos os verdadeiros filhos de Abraão pela fé em Jesus Cristo. Nós somos frutos da semente de Abraão. A semente de Abraão não é qualquer israelense. A semente de Abraão é a pessoa bendita de Jesus Cristo. E eu e você somos filhos de Abraão por conta da semente de Abraão, que é Jesus Cristo. Amém? Louvemos ao Senhor e compartilhe com o maior número de pessoas. Deixa eu pedir uma coisa, em nome de Jesus, antes de você sair daí, me ajude. Nós temos um trabalho muito lindo, muito maravilhoso, que é um trabalho missionário. E eu quero pedir para vocês nos ajudar nesse trabalho missionário ali em Moçambique. Em Moçambique, nós estamos alimentando centenas de crianças e eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. Dê uma olhada nisso aqui. Hoje em Moçambique, e graças a Deus, mais uma vez conseguimos aqui comprar alimentação. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Josué Gonçalves, que tem aqui nos ajudado bastante para o crescimento, né, desta grande obra em Moçambique. Um forte abraço a todos os irmãos do Brasil. E eu quero aqui pedir... Amém? Então, em nome de Jesus, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Nos ajude nesse projeto. Alimentamos centenas de crianças. Aqui embaixo, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, todos os dados necessários para você fazer a sua semeadura e nos ajudar nesse lindo projeto missionário lá em Moçambique. Amém? Em nome de Jesus, eu conto com a sua colaboração, com a sua ajuda. Eu tenho certeza que Deus há de te restituir de maneira centuplicada. Profetizo todas as sortes de bênçãos sobre a sua vida. Um beijo no teu coração. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus assim nos permitir.